Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um transtorno psiquiátrico que rebaixa o humor. Portanto, a gente vai falar de um transtorno depressivo. Ele deixa a pessoa com menos energia, mais pessimista, com a autoestima bastante prejudicada, mas que não é tão intenso quanto um quadro depressivo maior, que é a depressão comum que nós já conhecemos. Hoje nós vamos falar de distimia. A distimia é um transtorno do humor que rebaixa o humor, como eu havia dito, ou seja, ela deixa o humor deprimido. Mas aí vocês podem me perguntar qual a diferença entre distimia e a depressão comum que nós já conhecemos, o transtorno depressivo maior. A diferença está em dois pontos específicos. Primeiro, na gravidade dos sintomas e na intensidade dos sintomas. E segundo, pelo tempo com o qual a doença se arrasta, pelo tempo de duração dos sintomas. A distimia ela é um quadro depressivo, persistente, tanto é que a nova nomenclatura a gente chama de transtorno depressivo persistente. Ela se apresenta com sintomas mais brandos, mais leves, e que se arrastam pela vida toda se o indivíduo não fizer tratamento. Muito bem. Quais são os sintomas da distimia? Praticamente são os sintomas do quadro depressivo maior comum, tá? Mas nos sintomas de distimia, a gente percebe que dois sintomas são bastante presentes e com um pouco mais de intensidade. A questão da autoestima, tá certo? E também a questão do sono vigília, que está bem alterado. Os sintomas são tristeza na maior parte do tempo e na maior parte dos dias, angústia, insônia ou então hipersonia, diminuição da libido, indisposição, pessimismo, falta de energia, fadiga, cansaço. Tá? Muito se assemelha aos sintomas da depressão, na verdade são iguais, só que esses sintomas na distimia, eles são mais amenos, mais brandos. Eles normalmente não incapacitam o indivíduo para o trabalho, para a vida social. Porém, com o tempo, ele vai isolando o indivíduo não mais quer sair de casa, o indivíduo vai diminuir na socialização. E muito comum também na distimia, a procrastinação. Então, assim, as atividades do indivíduo profissionais, acadêmicas, elas também são bastante prejudicadas. O indivíduo vai procrastinando, é como se fosse uma tristeza, uma angústia, uma preguiça, e isso vai passando com o tempo e não melhora. Isso é muito presente no quadro distímico. Os sintomas, por serem mais brandos, por serem menos graves que no quadro depressivo maior, as pessoas têm a ideia errônea que a doença é menos grave. Isso é verdade? Não. Já tem estudos dizendo que a distimia, por arrastar sintomas por muito tempo, ela pode ser tão grave ou mais que um quadro depressivo maior, ok? O diagnóstico da distimia. O diagnóstico ele é clínico, então ele deve ser feito da seguinte maneira. O indivíduo deve apresentar aqueles sintomas que eu disse, na maior parte do tempo e na maior parte dos dias, por pelo menos 2 anos. Isso para o indivíduo adulto. Para a criança, por 1 ano. Porém, para a criança, ela pode apresentar apenas irritabilidade, ok? Veja, quando o indivíduo ele desenvolve distimia na adolescência ou na idade adulta, é muito mais fácil de fazer o diagnóstico porque a gente percebe que houve uma quebra, um desvio do comportamento do indivíduo ali. Mas quando essa doença ela já vem desde a infância, para fazer o diagnóstico fica mais complicado, porque o padrão de comportamento ele vem linear desde a infância, então tem que fazer uma anamnese, uma investigação bastante profunda. O prognóstico para pacientes que desenvolvem distimia desde a infância, ele é um pouco mais sombrio do que para aqueles indivíduos que desenvolvem na vida adulta. A distimia ela já foi chamada de doença do mau humor. Por quê? Acreditava-se que aquilo era mau humor do indivíduo, o jeito do indivíduo ser, que o indivíduo era mais irritado. Ela já foi encarada também como traço de personalidade, tá certo? Hoje a gente sabe que distimia ou transtorno depressivo persistente é uma doença psiquiátrica, é um rebaixamento do humor, tem tratamento, tratar com antidepressivos e psicoterapia, mudar hábitos de vida,
A abordagem psicoterapêutica mais indicada é a terapia cognitiva comportamental e os antidepressivos mais indicados são os inibidores de recaptação de serotonina, tá certo? Nunca tratar só com um, só com o outro. Já existem estudos dizendo que o tratamento medicamentoso aliado à psicoterapia e a mudança de hábitos de vida traz mais sucesso e restabelece o humor do indivíduo mais rápido e de maneira mais sólida.